Era Natal e os pais de Marcos não paravam de pensar na carta que seu filho havia deixado para eles. Já fazia um ano que o pequeno havia escrito, mas o Natal foi uma época muito difícil para eles. Todas as memórias vinham às suas cabeças uma e outra vez. Querida família, amigos ou estranhos que estão lendo, eu preciso que todos vocês conheçam a minha história. Muitos de vocês vão pensar que eu perdi totalmente a cabeça. Eu gostaria que isso estivesse acontecido e que tudo fosse fruto da minha imaginação. Certamente todos vocês conhecem o Papai Noel. Alguns de vocês o chamam assim, já outros de Bom Velhinho. Tanto faz. Todos nós estamos nos referindo àquele homem um pouco rechonchudo que nos deixa presente nas nossas casas na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro. Mas uma pergunta, alguém já ouviu? Existem bilhões de crianças no mundo e você quer me dizer que ninguém viu ele pessoalmente? Muitos de vocês acreditam que tem a resposta, mas estão enganados. Garanto que nenhum de vocês o conhece. Natal era a minha época favorita do ano. Sempre comemorávamos com a família na minha casa. Depois do jantar na véspera de Natal, meu primo Juan e minha tia Ana ficaram para dormir conosco, para que no dia seguinte abríssemos os presentes juntos. Juan dormia comigo e sempre nos falava: vocês têm que dormir cedo, senão o Papai Noel não vai te dar presentes. As crianças têm que estar dormindo para que ele possa entrar. E eu pensei, que bobagem! Qual o problema se eu visse? Assim eu poderia agradecê-lo pelos presentes dos últimos anos e lhe dizer que no ano passado ele poderia ter economizado nas meias e cuecas e ter me dado um videogame. Tínhamos tudo planejado. Naquela noite iríamos levantar de madrugada, quando todos estivessem dormindo, e seríamos as únicas crianças no mundo que veriam o Papai Noel. Às 3 da manhã só dava para ouvir o ronco do meu pai. Andamos na ponta dos pés para fazer o mínimo barulho possível. Levamos nosso cobertor para se cobrir caso precisássemos. Nós nos escondemos atrás do sofá. E como nada ainda havia acontecido, pegamos vários bombons de chocolate que sobraram do jantar e comemos. De repente, ouvimos um barulho muito alto vindo da chaminé. Ficamos pensando se deveríamos mesmo sair do nosso esconderijo. Talvez fosse verdade que, se ele nos visse, não nos daria presentes. Então, continuamos escondidos. Logo em seguida, ele entrou pela chaminé. Meu Deus, eu estava muito nervoso. Eu iria vê-lo. Me inclinei um pouco para frente para olhar melhor para ele. O Papai Noel estava de costas, com seu enorme saco de presentes. Mas notamos algo estranho. Do saco de presentes parecia sair um líquido vermelho viscoso. Juan agarrou meu braço com força e sussurrou: Marcos, vamos sair daqui. Acho que isso é perigoso. De repente, o Papai Noel se virou e nos viu. Ele não tinha aquele rosto de velhinho feliz que todos imaginamos. Seus olhos estavam enormes e totalmente pretos. Juan começou a fazer xixi nas calças e eu estava fazendo um esforço enorme para que não acontecesse o mesmo comigo. Não gritem, senão acabarão como eles, disse o Papai Noel com uma voz assustadora. Ele abriu o saco e eu finalmente entendi o que era aquele líquido vermelho. Era sangue! Dentro estavam os cadáveres de várias crianças. Podíamos ver intestinos e órgãos saindo por todos os lados. A sala estava totalmente inundada. Juan não conseguiu se segurar e começou a gritar. Cobri sua boca tentando fazer com que ele parasse, mas ele estava completamente fora de si. Estava gritando como um louco. Estava tendo um ataque ou algo parecido. O Papai Noel se aproximou dele. Eu não queria vê-lo. Fechei os olhos com força e cobri os meus ouvidos. Eu não conseguia gritar. Socorro, mamãe! Socorro, papai! Eu repetia na minha cabeça, mas ninguém apareceu. Quando abri os olhos novamente, o Papai Noel e o Juan haviam sumido. Meus pais acenderam a luz, viram a sala inteira cheia de sangue e, no meio, uma faca. Juan nunca mais apareceu. Nunca mais tivemos nenhum vestígio dele. Minha tia Ana me odeia desde aquele dia. Ela não acha que Papai Noel tenha o matado. Eles me internaram em um centro médico porque ninguém queria ouvir realmente a verdade. E eu só sei que você nunca deve sair da cama na noite de Natal. Você não vai querer ver o mesmo que eu vi. Olá, amantes do escuro! Bem-vindo mais um dia da sua dose de terror. Desta vez, você encontrará uma história horrível que aconteceu em Madrid há 10 anos. O protagonista é Juan, um menino quieto e introvertido. O seu desejo era todos os dias terminar as aulas mais cedo para que pudesse passar horas e horas em frente ao videogame. A escola havia acabado de começar. Apenas uma semana tinha se passado. Juan era novo no ensino médio e tinha dificuldade de se relacionar. Certamente ninguém sabia o seu nome. Ele estava sentado na sua mesa em uma manhã chata. Ele não conseguia pensar em nada além de conectar o seu controle remoto ao console.
Ele teve aulas de matemática, idiomas, inglês e finalmente química. Quando o sinal tocou indicando que ele poderia ir embora, ele saiu correndo sem pensar. No meio do caminho, ele sentiu muito frio. Sem dúvidas, ele havia deixado seu casaco na sala de aula. Ele sabia que seus pais ficariam bravos com ele se ele chegasse no dia seguinte e não o encontrasse. Então, ele refez todo o caminho correndo para que sua comida não esfriasse. Ele entrou na sala de aula, pegou seu casaco e quando virou para fechar a porta, encontrou um bloco de notas ao lado da lata de lixo. Ele o pegou rapidamente e procurou algum nome na capa, talvez sabendo de quem era, ele poderia fazer amizades novas no dia seguinte. Ele não encontrou nada, então abriu na primeira página e viu apenas os sobrenomes: Martínez Alvarez. Sabendo que não poderia perguntar a quem pertencia em voz alta por causa de sua timidez, correu para ver se o diretor ainda estava lá. Ele chegou à secretaria e perguntou ao diretor se conhecia alguém chamado Martínez Alvarez. Mas ele não se lembrava de ninguém com esses sobrenomes nos últimos anos. Era incrível, pois o diretor conhecia absolutamente todos os alunos que passaram por ali nos últimos cursos. Resolveu olhar os registros e estava intrigado, passando de um ano para o anterior cada vez mais perdido. Ele concluiu que nenhum aluno tinha esses sobrenomes por 25 anos. Apenas quando a mãe dele estudava lá. Era um ex-aluno que, de uma hora para outra e sem avisar, se mudou com toda a sua família. Já fazia tanto tempo que até o nome não estava legível. Ele chegou em casa e, após toda a discussão sobre estar atrasado e deixar comida esfriar, Juan perguntou à sua mãe sobre isso. Ela se lembrava perfeitamente dos sobrenomes Martínez Alvarez, inclusive até o descreveu. Na verdade, seu filho se parecia muito com a imagem que ela se lembrava dele, mas o nome havia sido completamente esquecido. Ela fez todos os esforços para poder se lembrar, mas foi sem sucesso. O que ela conseguiu lembrar foi o último dia de Martínez Alvarez. Foi um dia super normal. Ele era um garoto muito quieto e nunca causou problemas nas aulas. Ela também nunca ouviu ter uma conversa que não fosse uma resposta a algum exercício de um professor. Certo dia, no último minuto, ele pediu para ir ao banheiro e nunca mais voltou. Ninguém nunca mais ouviu falar dele e ao ligarem para sua família durante vários dias não tiveram respostas. Eles acharam que ele havia se mudado de repente por um motivo de força maior. E ninguém nunca se interessou pelo caso. Na manhã seguinte, ele levou seu caderno para a aula e passou o dia inteiro folheando as páginas. O que ele não sabia porque não havia feito antes. Todos os exercícios estavam feitos impecáveis, assim como os seus. Naquele momento, na dúvida por não saber o nome de Martínez Alvarez. Por impulso, colocou seu nome naquele caderno, bem na frente dos sobrenomes. Juan Martínez Alvarez. Chegou a última aula e, embora ele tivesse ido ao banheiro no recreio, sentiu que precisava ir novamente com urgência. Então, antes de o professor começar a aula, ele se aproximou de sua mesa envergonhado e perguntou se poderia ir. Assim que ouviu o sim, saiu apressado, deixando a sua mochila na sala de aula. Ele estava folheando o caderno durante a mudança de classe e, sem querer, acabou o levando ao banheiro. Lá, o último lugar onde esteve Martínez Alvarez foi o último paradeiro de Juan. Ninguém mais ouviu falar dele e nem de sua família. Eles pensaram que ele simplesmente havia se mudado por motivo de força maior. E então eles esqueceram seu nome. Amantes das Trevas. Hoje queremos contar-lhes a história de Luiz, um jovem muito medroso que transformou seus pesadelos em realidade. Ele costumava ter problemas para dormir desde que viu um filme de terror que seus pais o proibiram. Ele queria ser corajoso, mas ele teve um dos piores momentos de sua vida com aquela história de fantasmas. Ele nunca admitiu que aquele filme grotesco o tivesse assustado. Tudo por não concordar com eles. Mesmo assim, a sua mãe o conhecia muito bem. E no dia seguinte, lançou-lhe um olhar que poderia ser traduzido como: "Já falei pra você." Naquela manhã, Luiz tinha olheiras enormes e parecia cansado. Durante toda aquela semana, ele sofreu em silêncio o terror de ver sombras ameaçadoras em cada canto de seu quarto. Os rostos dos fantasmas do filme apareciam toda vez que fechava os olhos. Quando finalmente conseguia adormecer, o resultado era sempre o mesmo. Ele sonhava com monstros infernais que o perseguiam em cemitérios, labirintos e ruas solitárias. E então acordava suando e nervoso. No entanto, o que mais o preocupava era continuar parecendo corajoso e não chamar a atenção, pois temia principalmente represálias e ridicularização do seu irmão mais velho, Antônio.
Ele tinha visto o maldito filme em uma segunda-feira, e aquele fim de semana era o Halloween. Uma emissora de televisão havia programado um filme de terror para todas aquelas noites da semana. Ele tinha visto apenas o primeiro, e isso foi o suficiente. Mas continuou a assistir aos comerciais dos filmes exibidos todos os dias. E imaginou cenas grotescas. O fim de semana se aproximava, e ele estava totalmente apavorado com o que poderia acontecer com ele no dia 31 de outubro. Naquela noite, ele simplesmente se arrastou para a cama, concentrando-se em adormecer logo, e conseguiu. Mas desta vez, os seus sonhos eram mais reais do que o normal. Tanto que ele duvidou que não fossem reais. Naquela noite, ele conheceu um fantasma sorridente, de olhos laranjas, que diz que seu nome era Juan Sorrisos, e que apertou uma mão gelada. Muito educadamente disse: "Hoje vou visitar a sua casa, tenho que cobrar uma vida. Portanto, acostume-se a viver no inferno. Quando você ouvir os meus passos se aproximando, não importa o que você faça, eu irei te pegar." Ele se levantou gritando e também acordou seu irmão Antônio, que já estava farto dos ruídos e medos daquela semana. Gritou com ele, agarrou pelo pescoço e o ameaçou. "Escuta, Luiz, amanhã eu tenho que madrugar. Se você se mexer ou acordar de novo, se olhar para mim, arranco sua cabeça e penduro na janela. Ficou claro para você?" Ele acenou com a cabeça e, como um aviso, seu irmão deu um tapa nele e voltou para sua cama. Assustado, ele fechou os olhos e tentou dormir novamente. Ele sabia que não deveria sair dali. Até que, de repente, ele ouviu um rangido, como um passo, um clique. Em seguida, outro passo, e outro passo, e outro passo. Aqueles sons avançaram pelo corredor e depois pela sala, e por fim pararam. Luiz tremia, repetindo todas as orações que conhecia. Então ele ouviu um rangido ainda mais alto e quis acreditar que era sua imaginação, que Juan Sorrisas não estava lá. Ele apertou os olhos, mas o som não parava. Desta vez o clique foi diferente, mais constante. Mas não saiu da cama. No final, ele parou de ouvir aquele som e adormeceu. A noite do pesadelo acabou. A luz do sol anunciou que ele ainda estava vivo e não tinha nada a temer, nem mesmo seu irmão. Então ele se virou para dizer bom dia e se desculpar pelos barulhos feitos na noite anterior e encontrou uma cena assustadora. A cabeça do seu irmão estava pendurada em um gancho na janela. Tinha sido arrancada de seu corpo e gotas de sangue caíam constantemente dele, que pingavam cada vez que batia na poça no chão. Seu rosto refletia um sorriso macabro. Afinal, Juan Sorrisos tinha visitado ele naquela noite. Bem-vindos, amantes do escuro! Conhecemos sobre ocorrências paranormais sobre criaturas malignas. Mas, e se houvesse seres que são maus por natureza? Exatamente como os da história de hoje. Era o aniversário de Juan. Ele sempre quis um cachorro, mas a sua mãe recusava. Ela dizia que era muito dever de casa para ele, que ele era muito despreocupado para cuidar de um animal de estimação. A sua avó quis vê-lo feliz e comprou para ele uma criatura que vinha da China. Era um mogui. O balconista lhe disse que era muito fácil criá-lo. Não havia necessidade de levá-lo para passear e comia todos os dias. Ele também avisou que havia uma lenda sobre o animal, e para mantê-lo seguro, ele não deveria molhar ou dar água. Para Juan, era como ter um novo melhor amigo. Ele brincou com ele o dia todo e o carregava em todos os lugares. O melhor é que não precisava ficar atento às suas necessidades, e se ele se aborrecia, deixava-o em paz em sua gaiola. Certa manhã, Juan acordou com a sensação de estar se afogando. Se levantou e verificou se o cheiro vinha do seu animal. O moguai cheirava tão mal que era difícil respirar. Ele se lembrou de que sua avó lhe disse para não molhar, mas aquele fedor era insuportável. Ele o colocou na banheira para limpá-lo. Rapidamente a criatura começou a tremer e a fazer barulhos desagradáveis. As bolas de cabelo cresceram e mais mogóis pareciam estar aparecendo. Ele correu em busca de sua mãe para contar o que estava acontecendo. Quando voltaram ao banheiro, não podia acreditar no que estavam vendo. Havia muitos deles em todos os lugares, todos molhados e com raiva. Eles estavam quebrando o espelho, os potes de colônia, as louças e tudo o que encontravam. O Juan fechou a porta para mantê-los trancados, mas logo eles começaram a espancá-la para derrubá-la e sair. Ligou para a avó, que lhe deu o endereço da loja onde comprou o animal. Só aquele balconista saberia o que fazer. A sua mãe segurou a porta enquanto ele ia para a loja.
Ele chegou mais rápido que pôde e falou com o vendedor, que se recusou a ir. Você não sabe como eles são perigosos uma vez que se transformam em gremlins, disse ele. E exatamente naquele momento a mãe de Juan ligou pedindo ajuda. Eles haviam escapado e estavam destruindo a casa, então um grito alto foi ouvido e a chamada foi cortada. O lojista preocupado pegou o carro e eles chegaram em casa rapidamente. Quando abriram a porta, uma avalanche de gremlins correu em sua direção. Eles o chutavam e socavam pelo caminho. Ficaram com arranhões por todo o corpo e roupas destruídas. Eles conseguiram abrir as janelas de casa e a luz do sol se encarregou de destruir aqueles demônios. Não havia sinal da mãe de Juan, apenas o seu celular foi encontrado quebrado no chão. Quando a polícia chegou, prendeu o vendedor e trancou todos os móveis da loja para evitar que uma tragédia voltasse a acontecer. Para todos, exceto um. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!